Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, dia 8 de Reshvan, 5.782 e 2 de novembro do ano 2022. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e, diariamente, a leitura diária da paraxá. Esta semana estamos com a paraxá Lech Lecha, vá para dentro de si mesmo, para encontrar, buscar, achar, elevar o seu eu verdadeiro e potencial. Então, é a nossa paraxá da semana, que está em conexão exatamente com o princípio ou o início da grande odisseia de Avraham Avinu, o nosso pai Abraão. E dentro desse aspecto, nós vamos ver algumas características a mais do nosso Avinu Avraham, o nosso pai Abraão. Baruch Hashem, que hoje nós estamos no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí na nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da semana, que está no capítulo 14 de Gênesis, né? Bereshit, ok? Então é o quarto dia para o Shabat, para o sagrado dia do Shabat, o sétimo dia da semana. Estamos aí, né? Em conexão com o Torá, com os ensinamentos dos nossos mestres, os sábios do povo judeu. Temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que é a liderança máxima da nossa geração, e é exatamente esse que nos fala, né? Nós somos uma geração privilegiada. Por quê? Porque nós somos a geração de Mashiach, pois Mashiach se revelará a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo. Amém. Vê, amém. Então nós temos aí, né, uma palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre pense positivo, e em seguida nós vamos ter na palavra final, né, depois das reflexões da nossa leitura diária, a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre a questão de dízimo com elevação espiritual, ok? Então, amados, a primeira palavra para nós hoje, que nós temos aí do nosso mestre, o nosso Rebbe, o nosso professor, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre, baseado em Isaías capítulo 12, verso 1, que diz assim: confiarei e não temerei, porque Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Pense positivo e tudo ficará bem, assim diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. E justamente, né, dentro desta lição, nós temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel falando exatamente a respeito de uma passagem que aconteceu com seu sogro, o Rebbe anterior, que é o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, que é o Lubavitcher anterior. Então ele nos relata da seguinte forma: em 1927, o Rabi Yosef Yitzhak, ele foi intimado pelas autoridades comunistas em Moscou para comparecer à presença da autoridade, né, autoridade policial lá, né? E então, esta autoridade policial, né, ali fazendo um interrogatório com o nosso Rabi Yosef Yitzhak, o sogro do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, como diz o outro, né, aquele interrogatório suave, paz e amor, né, tudo numa beleza, né? A arma apontada para a sua cabeça e o inquisitor dizendo-lhe, né, como você se recusa a colaborar com as autoridades, né? E continua falando do judaísmo, continua falando
né, dos ensinamentos, né, judaicos, rabínicos e da Torá, né? Então, como você não colabora, né, e entre outras coisas também, né, delatar os outros, né, dedurar os outros, né? Então, com o revólver apontado para a sua cabeça, o inquisitor lhe disse: este brinquedo, ele obriga as pessoas a colaborar. Esse brinquedo aqui, informou a autoridade, né? O medo deste brinquedo faz com que as pessoas abram a boca. Vai ou não vai delatar as pessoas? Vai ou não vai colaborar com as autoridades aqui de Moscou? Então, o Rabi Yosef Yitzhak, né, o Rebbe anterior, tranquilamente, seguro de si, da sua fé, da sua posição, simplesmente respondeu ao seu inquisitor: este brinquedo só aterroriza alguém que tenha apenas um único mundo e muitos deuses, mas não intimida alguém que tenha um único Deus e 2 mundos. Ponto final. Pense positivo e tudo ficará bem. A autoridade não teve o que argumentar, né? Nem, vamos dizer assim, né? Nem como ficar detendo-o por muito tempo. Foi liberado. Ou seja, amados, pense positivo e tudo dará bem. Diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante de momentos difíceis, terríveis, seja de ordem pessoal, familiar, comunidade, sociedade, cidade, estado, país, né? Seja qual for a situação, né? Como diz muito bem, né, o nosso Rebbe, falando com referência, né, à questão de Isaías, né, capítulo 12, verso 1, né? Confiarei e não temerei, porque Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Ok? Simplesmente porque o Rebbe anterior, né, não estava aí obedecendo aos péssimos decretos de um governante perverso, então ele foi levado a interrogatório, entendeu? Então, por isso que nós possamos manter firme aí, né, a nossa fé e confiança, emuná e bitachon, pois só de Deus é que vem de fato a nossa salvação. Estamos aí vendo as características, né, de Avraham Avino, a sua odisseia, a sua passagem, né, realmente de um setor da sua vida para um novo setor, uma mudança, né, como nós vimos muito bem a ordem de Hashem, né, para que ele viesse de fato sair da casa de seu pai, da sua parentela, da sua nação, etc., para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, uma das características especiais de Avraham, que nós podemos aqui estarmos focando e não cansarmos de focar realmente as qualidades, né, as características especiais de Avraham e que o faziam grande, né? Uma delas, né, uma das grandes características de Avraham era exatamente o se apressar. Ou seja, a grande característica de Avraham era se apressar. Significa para já, para agora mesmo, para ontem. Então ele se colocava a caminho. No mesmo sentido, esse se apressar de Avraham era exatamente com qual objetivo, qual o intuito? Exatamente de obedecer, cumprir
a vontade de Deus. Então essas duas características especiais, essenciais, né, da vida de Avraham, como falam os nossos mestres através da Mishnah, apressar e cumprir, né, se apressar para cumprir a vontade divina, a mitzvah, o mandamento, né, o preceito de Hashem, são irmãs gêmeas nas características pessoais de Avraham. Se apressar para cumprir era algo nato em Avraham. E é exatamente por isso que Hashem lhe disse, né? Deixe a casa de seu pai e a sua nação. E qual foi a resposta de Avraham? Opa, peraí, isso daí exige um planejamento. Eu tenho que mudar. Então eu tenho que levantar, né? Como diz outro, eu tenho que levantar a tenda. Eu tenho que me preparar adequadamente para me colocar em viagem junto com a minha família, os meus pertences, os meus gados, né? Os meus servos e servas. Né? Eu tenho que planejar isso. Eu preciso de um tempo, Senhor. Não, ele não respondeu dessa forma. Ele não questionou a Deus. Ele manteve firme as suas grandes duas características: se apressar para cumprir a mitzvah, a vontade divina. Então ele simplesmente não respondeu pedindo um tempo, né, para ele se preparar, né? Ele também não ficou ali falando com Deus no sentido, eu preciso separar, né, o dinheiro para a viagem, eu preciso fazer as finanças para essa viagem, etc. e tal. Não, também ele não o fez. Também ele não falou para com o Eterno dizendo, eu preciso vender as minhas propriedades que aqui estão, pegar o dinheiro para poder me empreender em viagem. Também ele não falou sobre isto. Também ele não se deixou, né, dominar pelo momento novo na vida dele, um momento repentino na vida dele, que poderia, em qualquer pessoa, poderia causar um grande assombro. De repente, uma ordem: saia da tua casa, da tua parentela, da tua cidade, do teu país, e você vai para um outro lugar que eu te mostrarei. Para onde, Senhor? Também ele não perguntou. Ou seja, ele simplesmente tomou aquela decisão: se apressar para cumprir a vontade divina, a mitzvah, a ordenança, o mandamento, o preceito de Deus. Então ele simplesmente, imediatamente, sem hesitar, ele colocou-se então realmente em marcha, em frente, sem dúvidas, sem titubear entre dois pensamentos, não titubeou em sentimentos positivos e negativos, não titubeou se vou ou não vou. Será que vai ser melhor aonde eu estou ou será pior aonde eu estou? Sem hesitar, ele simplesmente colocou-se em pressa, em apressar-se, em cumprir a vontade de Deus. Também, mais para frente, fazendo um breve resumo aqui, mais para frente nós vamos ver aí que Deus deu uma outra ordem para Avraham, dizendo para ele, você precisa fazer a Brit Milá para tornar-se um judeu completo. Faltava para Avraham tornar-se um judeu completo, fazer a Brit Milá. E Deus, quando lhe dá a ordem, então Avraham respondeu para Hashem: peraí, Hashem, deixa eu chegar numa cidade onde tem médico, onde tem anestesista, né? Eu preciso de um lugar adequado, eu preciso, né, ir para um hospital de 5 estrelas, né, onde tem um quartinho lá com um ar-condicionado, né, onde vai ter um anestesista, né, e aí
vai ser tudo legal, um ambiente muito bem preparado, né, esterilizado e tudo mais. Não, também não. Ele não pediu nada disso, não questionou nada disso. O que ele fez? Ele simplesmente não hesitou e foi para Brit Milá. Doeu? Vixe! Opa! Como doeu! Não tinha os recursos, né, por assim dizer, da atualidade. O Eterno lhe ordenou. Ele prontamente, sem hesitar, obedeceu. Cumpriu a mitzvah. Foi doloroso? Sim. Mas cumprir a mitzvah para Avraham era superior a qualquer dor. Nesse mesmo sentido, nós aprendemos que cumprir uma mitzvah, naquele momento em que Avraham cumpriu, que foi muito doloroso, sem um ambiente propício à esterilização, instrumentos adequados e companhia limitada. Fez com o que tinha na mão, fez o que tinha de momento. Muita dor, sem sombra de dúvidas, porém, para ele o maior refrigério era, de fato, fazer a vontade divina. Por isso, os nossos mestres, segundo a Mishnah, eles nos falam que existe algo no mundo mais importante do que fazer cumprir uma mitzvah, a vontade divina, especificamente as 7 leis de Noah? Existe algo mais importante do que isto? Então, simplesmente vamos cumpri-las sempre da forma constante. Ou seja, não é fazer uma coisa hoje, amanhã não, depois faço outra coisa, depois de amanhã ou no outro dia não faço. Não, é constante. Então nós temos diante de nós, de fato, as 7 leis universais, o estudo da Torá, algumas coisas segundo a orientação rabínica para fazermos a mais além das 7 leis universais, seguindo a orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Geranstad, a liderança do movimento Bnei Noach Brasil, né? Então, alguma coisa a mais além das 7 leis universais ou as 7 leis de Noach, com a devida orientação rabínica. O que nós não podemos fazer, amados, é fazer como Lot, como vimos ontem. Os 2 grandes erros que Lot cometeu. O primeiro foi exatamente separar-se de um tzadik, o seu tio Avraham, e o segundo grande erro foi realmente ele ter se estabelecido entre os rechaim, entre os perversos. Associou-se com os perversos. Então esses 2 erros clássicos de Lot é o que nós não podemos fazer. Perversos. O perversos é exatamente naquele ponto em que a pessoa faz aquilo que é tudo contrário à Torá, contrário às 7 leis universais, ou seja, ele luta contra Deus e contra as concepções de Deus. As pessoas, mesmo não tendo uma prática monoteísta com fundamento judaico, orientação rabínica, mas mesmo que ele pratique de forma ética e moral os preceitos, né, ou a maior parte dos preceitos das 7 leis universais, ainda assim, estas pessoas elas têm um grande positivo para eles. É diferente do perverso. O perverso, ele é totalmente contra Deus, contra a sua vontade, seus mandamentos, contra os princípios e valores de Deus. Então é contra os rechaim. Aliás, com a questão dos rechaim é que nós não podemos nos associar. E é isso que nós precisamos saber discernir sem sombra de dúvidas, ok? A nossa aliá de hoje, a nossa quarta aliá, ela está no capítulo 14, né, do verso 1 ao 20, na nossa sequência aí, exatamente do histórico de Avraham. Agora, né, Avraham,
ele vai, tem aquela questão da guerra, né, entre os 5 reis e os 4 reis. Então diz assim: aconteceu que naquela época, de Amirafel, rei de Shinar, Arior, rei de Elazar, Kedar-Laomer, rei de Eilam, e Tidal, rei de Goim. Eles fizeram guerra contra Berá, rei de Sodom, Birsha, rei de Amorá, Shinave, rei de Admá, e Shemever, rei de Tsevoim, e o rei de Belá, que agora é Tsoar. Esses últimos 5 reis juntaram-se a Kedar-Laomer, no vale de Sidim, que é hoje o Mar Morto. Esse lugar, né, serviram, eles, né, esses reis, serviram a Kedor-Laomer por 12 anos, mas no 13º ano rebelaram-se, pagavam impostos, etc. e tal, e resolveram não pagar mais, né? Então, no 14º ano da rebelião, Kedar-Laomer e os 3 reis, seus aliados, vieram. Eles derrotaram os Refaim em Ashterot, Karnaim, os Zuzim em Ram, e os Eimim em Shave e Kiriataim, e os Horitas no seu monte de Seir, até a planície de Paran, que está junto ao deserto. Eles então retornaram e vieram a En-Mishpat, que agora é conhecido como Kadesh, e eles conquistaram todo o campo, que mais tarde seriam dominados ou habitados pelos Amalequitas, assim como os Emoritas, que viviam em Hatsetson, em Tamar, os reis de Sodom, Amorá, Admá, Tsevoim e Bela, que é agora Tsoar, saíram contra eles. Eles colocaram as linhas de batalha no vale de Sidim contra Kedar-Laomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, Amirafel, rei de Shinar, e Arior, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5 reis. E mesmo assim, a minoria venceu os 5 reis. O vale de Sidim estava cheio de poços de alcatrão, e quando os reis de Sodom e Amorá tentaram fugir, caíram neles. Os restantes fugiram para as montanhas. Os 4 reis vitoriosos tomaram todos os bens de Sodom e Amorá e todo o alimento, e partiram. Levaram o sobrinho de Avram, Lot, e as suas posses, uma vez que ele estava vivendo em Sodom, e se foram. Um refugiado veio e trouxe as novidades para Avram, o hebreu que estava vivendo nas planícies de Mamre, o Emorita, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Avram, quando Avram ouviu que seu parente estava cativo. Então ele convocou 318 combatentes, os quais tinham nascido em sua casa. Ele os perseguiu, os alcançou em Dan, e eles e seus servos se dividiram para procurar o inimigo pela noite, e os golpeou, e os perseguiu até Rová, e que está à esquerda de Damasco. Ele trouxe de volta todos os seus bens, ele também trouxe de volta seu parente Lot, e todos os seus bens, junto com as mulheres e as outras pessoas. Depois que ele retornou de sua vitória sobre Kedar-Laomer e seus reis aliados, o rei de Sodom veio cumprimentá-lo no vale de Chavé, agora vale do rei. Malquisedec, rei de Shalem, que era de fato Shem, filho de Noah, que ainda era vivo na época, trouxe pão e vinho como demonstração de que não estava zangado com Avram por ele ter matado o povo de Eilam, que era um dos seus descendentes. Ele era um sacerdote de Deus, o Altíssimo, e ele o abençoou dizendo: abençoado seja Avram ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E abençoado seja Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos.
Abrão então deu-lhe o dízimo, maaser, de tudo que ele adquirira, né? Então, os nossos mestres aqui, né, trazendo alguns comentários, né? Primeiramente, né, a época de Amirafel, né, quando fala aqui o rei de Shinar, Amarafel, na realidade era Nimrod. Então, Nimrod e Amirafel, rei de Shinar, era a mesma pessoa, ok? E nesta batalha, Avram, ele mata, né, durante a guerra, obviamente, nesta guerra ele mata Nimrod. Nimrod é aquele que o próprio pai de Avram denunciou Avram a Nimrod, que ele não acreditava nos ídolos, que ele acreditava num Deus que estava acima de tudo e de todos. E então Nimrod mandou levá-lo à sua presença. Ele ficou foragido por um bom tempo, né? E depois, né, segundo os nossos mestres, falam que ele foi levado à presença de Nimrod. E ali ele foi jogado, né, dentro de óleo fervente, alguma coisa nesse sentido, né? E nada lhe aconteceu, ok? Então, nesse momento, nesta guerra, é onde que Nimrod morre em combate pelas mãos de Avram, né? E os 4 reis, né, que eram menores, né, em questão 4 reis contra 5, que eram os reis de Sodoma e Gomorra e as suas campinas, que eram 5 reis contra 4. Então, a minoria prevaleceu contra a maioria. Porém, né, esses 4 reis levaram o sobrinho de o sobrinho de Avram como cativo, né, e tudo que lhe pertencia, bem como toda a sua casa e também aqueles que estavam com ele. Então, nessa forma, Avram, ele foi avisado, né, segundo fala, né, um refugiado, e dentro desse aspecto aqui, né, os nossos mestres falam que, na realidade, né, esse período era o período em que estava acontecendo Pêssar, era o período de Pêssar, e Avram estava então atarefado sobre a questão assando matzot, né, para que houvesse matzá durante o período de Pêssar, né? Então, Avram, ele estava ali quando chegou esse tal de, entre aspas, né, um refugiado que veio avisá-lo. Na realidade, segundo a Mishnah, nos fala que era o gigante Og, que chegou ali avisando Avram a respeito do que tinha acontecido com o seu sobrinho. Em primeira instância, né, Og fez um bom serviço avisando Avram que o sobrinho Lot e toda a sua casa e os seus bens tinham sido levados cativos pelos 4 reis, entre eles Amirafel ou Nimrod, que são as mesmas pessoas, né? Aliás, os 2 nomes e a mesma pessoa, ok? Então, Avram, ele convoca, né, 318 soldados, entre aspas, né, que nasceram na sua casa, nasceram ali sob a sua autoridade, para poder resgatar o sobrinho de Lot, né, das mãos dos 4 reis. Então, quando eles vai para a batalha, o gigante Og, ele tinha uma segunda intenção. A primeira foi avisá-lo dos fatos reais, e a segunda intenção do gigante Og era que, na realidade, o desejo dele, segundo os sábios da Mishnah, era que Abraham fosse para a guerra. Vejam bem que 5 reis não conseguiram vencer 4. Avram, ele vai sozinho com 318 soldados para guerrear contra 4 reis para resgatar o seu sobrinho. Então, no pensamento lógico do gigante Og era que, se 5 reis não conseguiram prevalecer sobre 4, então Avram, sozinho, com 318, não conseguiria vencer 4 exércitos, 4 reis. E o seu segundo objetivo era exatamente o quê? Que Avram, ele morresse na batalha
e dessa forma ele teria o campo livre para tomar a posse de Sarai, e então poder tomá-la como sua esposa, ok? Então, nesse momento em que Avram recebe a notícia do seu sobrinho, então Avram simplesmente diz: Ló, o meu sobrinho está em perigo. E como nesses dias, né, as famílias viviam muito próximas, né, tios e sobrinhos, né, netos, né, por exemplo, então era tido como uma família só. Por isso que Avram, ele fala que Sarai era sua irmã e não sua sobrinha. Por quê? Porque o convívio familiar era muito intenso e realmente era como uma família na realidade. Quem é mais antigo sabe exatamente disso daí, né? As famílias geralmente moravam muito próximas, né? Então eram sobrinhos, filhos, netos, né? Tudo morando muito próximo, né? Antigamente era um costume desse sentido. Então, normalmente o que os avós falam para os seus netos? Meus filhos, minha filha, meu filho, né? Assim, né? Então é dentro desse aspecto aí, né? E a mesma coisa, né? O tio falando com o sobrinho, com a sobrinha, meu filho, minha filha, né? Ou então, dependendo da idade, né? Você é meu irmão, você é minha irmã, né? Somos a mesma família, somos da mesma descendência. Então é esse âmbito, né? Esse âmbito familiar, né? Muito intenso vivido nesses dias e até pouco tempo atrás, né? Por assim dizer. Então, mas o objetivo segundo de Og era exatamente que Avram morresse ali e ele pudesse, então, de fato, tomar posse de Sarai e desposá-la, né? Então, o que nós podemos aprender aqui a princípio, né, dentro desse aspecto aqui de Lot, por ter se separado de um tzadik, seu tio, e associar-se, né, ou estabelecer-se, né, entre os rechaim, os perversos, né? Então os nossos sábios falam não Pirkei Avot, né, na sabedoria dos nossos pais, no capítulo 1, verso 7, dizendo: afaste-se do mau vizinho e não se associe com um rachá, um perverso, né? Nós somos aconselhados a nos aproximarmos de amigos que nos ajudem a ser bons e a fazer o bem. E devemos nos afastar daqueles que nos influenciam a fazer coisas erradas. Então essa é a questão, né? Nós não podemos nos associarmos com rachá ou rechaim, né? Perverso ou perversos, né? Pessoas que vêm nos aconselhar realmente a fazer o que é errado ou influenciar a fazer coisas erradas, nós temos que nos apartar deles, né? Mas nós temos, sem sombra de dúvidas, sempre estarmos próximos dos verdadeiros amigos que nos incentivam a fazer aquilo que é bom, certo, correto e justo aos olhos de Deus, ok? Então, por isso que o Midrash, né, ele nos explica que Noah deixou Og permanecer, né, vivo, porque Noah, né, quando ele percebeu que Og estava no dilúvio, estava ali, né, segurando na arca, então a nossa Mishnah com o Midrash nos fala que Noah, né, ele abriu um buraquinho, abriu uma brecha, né, na arca, e através dali ele acabava alimentando, né, o gigante Og. Então, dessa forma, o gigante Og acabou sobrevivendo, né, ao Mabul, ou seja, né, acabou sobrevivendo ao dilúvio. Então, quando Avram ele toma a decisão de resgatar o seu sobrinho, então os nossos mestres dizem que eu irei ajudar Lot que está preso. Quem não tiver medo, junte-se a mim, né? Então, Avram ele partiu para a guerra. Ele tinha um objetivo, resgatar o seu sobrinho. E ele partiu para a guerra. Nós, Benei Noah, não judeus entre as nações, né, que abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e segundo Maimônides, nossos mestres, né, somos chamados de justo entre as nações. Então, nós temos aí uma guerra pela frente.
Qual é a guerra? Resgatar Ló. É resgatar os nossos irmãos, o nosso próximo, que estão aí prisioneiros de reis perversos, que estão prisioneiros de ideologias, que estão prisioneiros realmente de lavagem cerebral. E nós precisamos resgatar os nossos amados. Por isso, segundo a Mishnah, Avram disse: quem não tiver medo, junte-se a mim. Quem quer ficar em cima do muro e omisso, fica. Mas Avram, ele chamou os que não têm medo, os que estão prontos para a batalha. Então, por isso, né, Avram, ele foi com 318 que não tinham medo para poder lutar contra aqueles que estavam ali fazendo cativo o seu sobrinho e a sua casa. Então, Avram, ele tinha 3 príncipes amoritas que estavam com ele, que eram Aner, Eshcol e Mamre. E esses ficaram supervisionando todos os seus bens, guardando todos os seus bens, a sua família, né? E aqueles que estavam ali que ficaram para trás. Então, eles ficaram cuidando sobre tudo isto. E Avram, ele parte então para a batalha, em resgatar o seu sobrinho. E aí os nossos mestres dizem que Hashem, de forma miraculosa, ele abreviou, encurtou o caminho para que Avram pudesse chegar logo, né, ao campo de batalha, onde estavam os inimigos, para poder resgatar o seu sobrinho e a sua casa. Sem sombra de dúvidas, o exército de Kedor Laomer, ou Kedar Laomer, era imenso, havia milhares e milhares de soldados, e Avram não se atreveria a atacá-lo, né? Então, quando Avram se coloca diante, né, próximo a realmente a todo aquele exército, ele vê milhares de milhares, então naquele momento Avram, só ele, o seu servo Eliezer e no total 318, né? Realmente naquele momento ali, Avram, ele raciocinou, ele viu, ele pensou de forma coesa. Não tem como, a princípio. Mas aí o que acontece? Segundo os nossos mestres, então Avram, ele olhou para cima, ele olhou para o céu. Então ele viu que a Shekhinah, a presença divina e as hostes celestiais, os anjos, né, os exércitos celestiais, estavam ao seu lado para ajudá-lo, prontos para a batalha. Quem vai à batalha, ele tem a companhia da Shekhinah, a presença divina e as hostes celestiais para estar com ele. A causa é justa? A causa é, de fato, agradável a Deus? Você está indo com um objetivo claro para a batalha? Levar a presença divina, resgatar as pessoas da escravidão, da cegueira espiritual? Você está indo para resgatar as pessoas que estão presas a ideologias, mentiras, perversidades? Estão sob o jugo de perversos? Para que as suas mentes e corações sejam libertas para olhar para os céus e, de fato, elevar o seu pensamento, o seu coração com temor e amor ao único Deus, ao único Criador, ao único Salvador? Se a sua causa é nobre, faça como Avram, olhe para cima, contemple a Shekhinah e as hostes celestiais que estão contigo na batalha. E a vitória é certa. E por isso, então, quando Avram viu isto, então ele não titubeou, teve a certeza
que a vitória já estava garantida. Ele não olhou mais para o potencial, seja ele numérico, seja o potencial em questão dos armamentos que os inimigos tinham. Ele simplesmente pôs em prática a sua emuná e o seu bitachon, fé e confiança. E foi assim que ele venceu os reis, matou Nimrod, resgatou seu sobrinho Lot e tudo que lhe pertencia, e retornaram para casa, em paz, em segurança, agradecendo a Deus pela proteção e pela vitória, a conquista. E nesse sentido, então, quando eles retornam, então, o filho de Noah, Shem, que conhecido como Malquitzedek, saiu ao encontro de Abraão, ou de Avram, né? E o abençoou. E então Avram, né, que foi recepcionado por Malquitzedek com pão e vinho para renovar, refortalecer as suas forças e energias. Então, ele agradece a Deus por tudo isso. O rei de Sodoma, né, que sobreviveu na sua fuga, então ele se apresenta diante de Avram e diz a ele: todo o nosso dinheiro que você tomou de volta dos nossos inimigos pertence a você. Por favor, apenas me devolva os prisioneiros, que eram os habitantes de Sodoma e Gomorra, que você libertou. Avram, ele então levantou as suas mãos a Hashem e exclamou: eu juro que não tocarei em nenhum espólio desta guerra. Hashem prometeu me abençoar com riquezas e seu dinheiro, com riquezas, e ele já cumpriu a sua promessa. Eu tenho muito gado, ouro e prata. Se eu pegar seu dinheiro, você irá pensar: eu fiz de Avram um homem rico. 1/10 do dinheiro eu dei a Malquitzedek, que é o Kohen de Hashem, e outro 10 eu darei aos homens que me ajudaram, e também a Abner, a Eshcol e Mamre, que cuidaram de minhas posses. Para mim, eu não quero nada dos seus pertences, nem mesmo um simples pedaço de linha ou de um cadarço. Então essa foi a resposta de Avram ao rei de Sodoma, né? Então, nesse sentido, amados, nós temos aí, de fato, que Avram, ele vai com 318 homens para a guerra, onde ele perseguiu, alcançou e venceu os inimigos. Segundo os nossos sábios, falam que Eliezer, né, o servo fiel de Avram, foi quem estava ali, né, à sua direita, o braço direito de Avram, né? Então, e aí ele fala, né, segundo os nossos sábios, falam nos comentários, né, do Talmud, da Mishnah, que foi um grande milagre que aconteceu, a vitória de Avram sobre esse grande exército que havia milhares de milhares, né? Dentro desse aspecto aqui, os nossos sábios falam que em que sentido foi um milagre tão grande? Rashi explica: os 318 homens aludem a um ensinamento que não está especificamente registrado na Torá, mas que foi transmitido por nossos sábios, de que Eliezer sozinho assegurou a vitória. Claro que isso não significa de forma literal, né, que Eliezer sozinho venceu os inimigos. Os 318 homens não estavam presentes, uma vez que a Torá declara explicitamente que ele e seus servos se dividiram, como está registrado no versículo 15. Então, Avram, ele divide os 318 homens para sair à procura do inimigo. E não simplesmente Eliezer sozinho. Assim, Rashi quer nos ensinar que
Eliezer foi o principal responsável pela vitória. Ou seja, não que ele tenha liderado os guerreiros, pois com certeza essa função coube a Avraham. Mas sim que Eliezer, junto com Avraham, garantiu a vitória também, né? A vitória, aliás, garantiu a vitória, né? Então, nesse sentido aqui, nós temos de fato, né, uma vitória milagrosa que aconteceu com Avram e os 318 combatentes, né, sendo o seu braço direito, segundo os sábios, Eliezer, né? Então, nesse aspecto aí, nos fala sobre que a vitória de Avraham sobre os 4 reis poderosos, né, já haviam derrotado, né, 5 reis com um exército de apenas 318 homens, né? Como seria possível isto? Ainda mais quando os mestres, né, os sábios trazem Eliezer sozinho. O sentido aí que nos fala é que, de fato, Avram, Eliezer, né, com os 318, eles eram como se fosse uma pessoa só, uma única força, né? E isso trouxe o quê? União e unidade, né? Todos focaram a quem? Ao comandante. Quem era o comandante? Avram. Quando Avram ele olha para o exército inimigo, ele vê aqueles milhares de milhares, né? Ele fala, pô, não vou me lançar dessa forma assim, né? Na cara dura, por assim dizer, na cara limpa, né? Então aí ele olha para o céu e ele vê a presença divina, a Shekhinah, e também as hostes celestiais, né? Ou seja, exército de anjos que estava ali junto com eles, né? E nesse sentido, apenas aguardando a determinação, a ordem, a decisão de Avram, né? Muitas vezes, né, certamente, muitos de nós passamos por certas experiências, né, semelhantes, né? Situações em que você precisava tomar decisão, né? E você simplesmente não tomou decisão, né? Falou, deixa para lá, depois a gente vê isso. Aí depois de algum tempo, ou alguns minutos, ou alguns segundos, alguns minutos, ou algumas horas, né? Aí acontece alguma coisa e você chega à seguinte conclusão: puxa vida, se eu tivesse feito, teria dado certo. E eu não fiz, e agora não tem como dar certo. Então, acredito que muitos de nós passamos por situações semelhantes. Momentos em que nós precisávamos decidir e não decidimos. Momentos em que nós tínhamos que seguir em frente e não seguimos. E depois acontece alguma coisa, alguma situação, algo semelhante, e nós chegamos a essa triste conclusão. Por que triste? Porque ficamos tristes conosco mesmo. Puxa vida, se eu tivesse tomado aquela decisão, teria dado certo. E eu não estava aqui atrás, estaria lá na frente. Ou seja, eu teria conquistado o meu objetivo, eu teria conquistado a minha meta, eu teria conquistado vitória sobre esse concurso, sobre isso, sobre aquilo, etc. e tal. Mas, puxa vida, não tomei a decisão. Fiquei com os 2 pés atrás e eu perdi. Entendeu? Então essa é a realidade, né, amados, sobre essa questão aí, quando vamos para a batalha, ok? Depois na segunda parte aqui, né, versos 17 a 20, quando Avram ele recusa, né, pegar alguma coisa do espólio da guerra, e ele acaba dando aí, né, Massir, né, o dízimo, né? Então, os nossos mestres do Hassidismo dizem assim: à primeira vista, uma pessoa poderia presumir que todo o dinheiro que ela ganha lhe pertence. A mitzvah de Maaser, porém, obriga o judeu a dar 1/10 de seus rendimentos para a caridade. De fato, a Torá está nos ensinando que só 90% do que ganhamos realmente nos pertence e que os 10% restantes
foram colocados em nossas mãos como um desafio para ver se nós devolveremos os fundos ao seu legítimo dono. A mitzvah de Maaser testa se um judeu reconhece pertencer a Deus, aquele dinheiro que lhe parece ser seu, né? Então, nessa parte aqui, Rashi, ele nos fala sobre essa questão. Então, quando você pratica de tzedakah, né, trazendo o seu dízimo, você está, de fato, reconhecendo que isso pertence a Deus. Por isso, ele precisa realmente ser aplicado nas causas nobres, ao pobre, ao necessitado, ao desvalido, ao órfão, à viúva, essencialmente onde há estudo da Torá, que se envolve com práticas também sociais nesse socorro, com uma administração, com equipe, né, com um grupo responsável para fazer o serviço social, ir, né, àquela casa, àquela família, ver se realmente está precisando ou não, né? Porque não podemos esquecer de um detalhe, né, amados? Nós estamos vivendo dias propícios, né, aos oportunistas, né? Então, nós não podemos fazer do sagrado jogar ao vento, né? Tem que ser bem aplicado, né? Bem aplicado onde há estudo da Torá, bem aplicado às questões sociais. Por isso, as comunidades, as sinagogas Benei Noach, a nossa sinagoga sede, precisam exatamente que a tzedakah, ofertas, dízimos, doações, etc. e tal, sejam realmente enviadas para que sejam aplicadas de uma forma mais concentrada, sem sombra de dúvidas nesse sentido aí, ok? Aí você fala assim, puxa vida, mas eu tenho aqui na minha cidade, na minha comunidade, eu tenho aqui, né, no bairro onde eu moro, né, uma família X, né, que precisa de ajuda, etc. e tal. Como que eu faço? Você faz uma ajuda para ela, mas não esqueça também de mandar uma porcentagem para ou sinagoga sede ou para a própria comunidade local ou regional, né? A sinagoga sede, as sinagogas Benei Noach regionais, as sinagogas locais Benei Noach, né? As comunidades locais, elas precisam de provimentos para poder realmente cumprir com as suas obrigações também, ok? Então é nesse sentido aí. Também Rambam, Maimônides, ele nos explica que Abraham realizou, né, a mitzvah de Maaser. Então, Rambam Maimônides, na realidade, ele fala que Abraham, ele não praticou Maaser, né? Que a vitória de Abraham sobre os 4 reis poderosos, como um exército minúsculo, foi totalmente milagrosa. Então, quer dizer, aspecto aqui, mais uma quedinha da internet, né? Então, nesse aspecto aqui, o que o Rebbe está incentivando é que as pessoas não deixem criar escorpiões, jacarés, né? Cobras, né? No bolso, na carteira, na poupança, e na conta bancária e companhia limitada. Está dizendo claramente, quanto mais você colabora, mais Deus lhe dá, no mínimo, em dobro. E os nossos mestres falam isso, né? Maimônides fala isso num dos seus ensinamentos, né? Segundo o Talmud. No mínimo, Deus, ele retorna no dobro, no mínimo, para aqueles que o fazem. Então, de fato, amados, né? Tzedakah é uma ótima, excelente poupança. Fazendo, né? E inclusive, né, Deus fala para aprová-lo nisso. Inclusive, ele dá essa liberdade para a pessoa aprovar, ok? Então é isso daí. Se porventura alguém quiser colaborar com esta obra, aí na descrição tem o Pix, e fique à vontade, né? Nós agradecemos e Hashem é a tua bênção, sem sombra de dúvidas, ok? Então por hoje é só, amados. Amanhã, com a graça bendita de Hashem, teremos mais pela frente. Abraham vindo, nosso pai, Abraão, com seus ensinamentos, para que os filhos possam seguir o seu exemplo, as suas ações. Shalom, shalom. Até amanhã.